Você já se pegou se culpando até por coisas nas quais você nem tinha responsabilidade? Uma mensagem que demorou para responder, um limite que tentou colocar, uma decisão que decepcionou alguém. E aí, o pensamento que vem é: eu fiz algo errado, a culpa é minha. Eu deveria ter feito diferente. Eu sou Thaís, psicóloga especialista em comportamento e bem-estar, e hoje nós vamos aprender um pouco mais por que esse padrão acontece e, claro, como se libertar dessa autoculpa constante. Então, já curte o vídeo, já deixa o seu like e, claro, se inscreve no canal para conferir mais conteúdo sobre neurociência, autoconhecimento e saúde mental. A primeira coisa que você precisa saber é que a culpa não surge do nada, ainda mais se você sente ela intensamente e frequentemente, por conta de então ela poder ser um padrão aprendido, muitas vezes, inclusive, desde a sua infância. Se tratando então de neurociência e ambiente parental, o cérebro de uma criança se desenvolve a partir do seu ambiente emocional ao redor. Ou seja, se essa criança, por exemplo, cresce em um ambiente em que ela precisava merecer amor, no caso que ela tinha, por exemplo, um afeto condicionado, aquele cuidador só daria afeto se ela fizesse determinada tarefa, por exemplo, ou se comportasse de tal jeito, um ambiente com crítica excessiva, ou um ambiente em que a criança era responsabilizada pelas emoções dos adultos, isso é um ambiente que facilitou para que ela compreendesse que, para que ela fosse aceita, ela precisaria necessariamente se adaptar aos outros. E é aí que a culpa surge como uma estratégia de sobrevivência emocional. Imagina comigo uma criança que cresceu em um ambiente em que ela ouvia frases como: olha como você fez eu me sentir. Você é culpada disso. Se você se comportasse melhor, isso não estaria acontecendo. Você me deixa muito braba assim. A culpa é sua. Você deixou todo mundo triste. Quando a gente fala sobre uma criança escutar e crescer em um ambiente em que ela acredita que é responsável pelo bem-estar dos adultos ao seu redor, essa culpabilização vai sendo internalizada como o jeito que ela aprende sobre o mundo ao seu redor. Pode parecer estranho, mas se culpar é uma forma de ter controle. Porque se a culpa é sua, você acredita que pode consertar algo. E consertar algo necessariamente significa não perder afeto, conexão, pertencimento. Quando você assume culpa, o seu cérebro libera dopamina. E é aí que vem aquela sensação de eu ainda posso controlar a situação. E o que acontece é que isso cria um ciclo de culpa, de reparação, alívio temporário e repetição. O que acontece é, você não aceita a culpa porque acredita que merece sofrer. Você aceita a culpa porque tem medo de perder amor. A culpa pode aparecer de formas muito sutis no dia a dia, inclusive através de pensamentos automatizados diante de certas situações. Por exemplo, você vê alguém mal-humorado e você logo atribui isso como uma responsabilidade sua. Será que essa pessoa está mal-humorada por algo que eu fiz? Ou ainda, quando você coloca um limite, você diz não para uma pessoa e o pensamento automático, logo ao dar esse limite, é: será que eu fui egoísta? Ou quando você precisa de um tempo sozinha e você pensa: eu posso estar decepcionando alguém que precisa de mim agora. Quando você se frustra e você pensa: eu deveria ter feito melhor, eu deveria ter dado conta. Ou quando um relacionamento finda e você fala: eu causei isso. É muito comum que, se você está tão acostumado a sentir culpa, você se culpabilize até pelo espaço que você ocupa. Quando você vive em um estado constante de culpa, o que acontece é que o seu corpo ele libera mais prolongadamente o cortisol, que é o hormônio do estresse. E isso tem uma série de complicações e prejuízos
para você. A sua ansiedade aumenta, há uma sensação de inadequação, o medo de desagradar também aumenta, há também uma maior dificuldade de tomada de decisões e há também uma maior supressão emocional. Então, você sente culpa não porque é sensível demais, você sente culpa porque o seu sistema emocional foi treinado para sobreviver e não para viver. Tá, Thaís, e o que eu posso fazer na prática para me libertar aos poucos dessa culpa que eu sinto? O primeiro passo é reconhecer o que é seu e o que é do outro. Você pode se perguntar: isso realmente me pertence? Se não te pertence, você pode devolver mentalmente. Isso não me pertence. É claro que esse movimento de desautomatização, ele é muito mais complexo e trabalhoso nas primeiras vezes que a gente vai praticar. Por quê? Porque a gente já tem um sistema de engrenagem que funciona muito bem, com comportamento automático e pensamentos automáticos que alimentam a culpabilização. Por isso que botar a mão no freio de mão, puxar e simplesmente parar este piloto automático faz com que a gente tenha um trabalho a mais em relação a essa autopercepção. E é claro que muitas vezes a gente também pode entrar em um estado de dúvida, que é, tá, mas será que realmente isso não me pertence? E a gente pode entrar em um autoquestionamento de tentar ir para o lado dessa culpabilização. A questão é que isso é um treino e você precisa saber que isso precisa ser reforçado. Por quê? Porque são perspectivas para a gente conseguir desautomatizar aquilo que já está praticamente intrínseco dentro de você, que é responder, por exemplo, a uma situação atribuindo a si mesmo a culpa. O segundo passo é trocar a culpa pela consciência. Então, quando você perceber que um pensamento veio na sua mente te rotulando como a pessoa errada, ao invés disso, você pode atribuir outros pensamentos, né? A gente chama isso, inclusive, de reestruturação cognitiva na TCC, que é: eu sou humana, eu posso errar, talvez eu tenha reagido, eu senti e está tudo bem. Quando a gente abre espaço para isso, a gente está conseguindo ativar mais propriamente o nosso córtex pré-frontal. Isso nos ajuda a reduzir a autocrítica, porque a gente está trabalhando frases também mais autocompassivas. Então a gente está trabalhando aqui até como nosso advogado de defesa, sabe? A gente tem o anjinho e o diabinho. O diabinho tá aqui da gente se autocondenando, culpado, e a gente precisa também ter o outro lado para a gente conseguir ter uma maior regulação emocional. Terceiro passo: exercite microlimites. E isso pode ser feito através da sua comunicação. Como? Por exemplo, alguém te convida para ir em algum lugar. Muito obrigada pelo convite. Hoje eu não posso. Eu preciso pensar antes de responder. Eu respeito você, mas eu também preciso me respeitar. Essas frases, que são esses microlimites, são uma forma também de você se considerar um pouco mais diante de certas situações. Muitas vezes situações essas que você pode também estar se colocando numa posição de responsabilidade frente a questões que podem inclusive nem ser suas. O quarto passo é: repare de forma saudável. Se você porventura errou, e nós somos humanos e a gente, enquanto estiver vivo, vai errar, né? Ninguém está imune a isso. Você pode pedir desculpas, você pode reconhecer, você pode se ajustar, mas sem se punir. Por quê? Porque a reparação, ela é saudável e ela é muito diferente de se autossacrificar. Então, para a gente fazer uma recapitulação aqui do vídeo como um encerramento, a culpa, ela é como um eco emocional do passado. Mas a grande questão é que você não precisa ficar repetindo essa história. À medida que você começa a se acolher, você descobre um lugar dentro de você onde a sua existência é legítima, sem precisar provar nada para ninguém. Você não está aqui para carregar o mundo nas suas costas, a sua família, o seu trabalho, algum amigo, o seu relacionamento afetivo. Você está aqui para existir com leveza.
E aí, agora eu quero saber de você. Você acredita que é uma pessoa que tem a tendência a atribuir a culpa a si mesmo? Me conta aqui nos comentários. E se esse vídeo te ajudou, ajude também outra pessoa compartilhando este conteúdo com quem possa se beneficiar dele. E claro, até o próximo vídeo. Beijo!